Olá, gente, boa noite, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir aí do fundo? Tudo bem? Então tá bom. Bom, a gente sempre cumprimenta todo mundo que chega a casa, né? Então, bem-vindos mais uma vez, principalmente aqueles que estão aqui pela primeira vez. Sempre na torcida, na expectativa que a gente sempre encontre o necessário para o nosso refazimento, para o nosso fortalecimento para o dia a dia. Que aqui então nos encontramos e vamos juntos nessa busca fazer uma pequena prece. E é então que nós vamos buscando a serenidade necessária para que a ligação com os mentores amigos que nos acompanham se intensifique cada vez mais. Os anjos de guarda, espíritos familiares, companheiros de todo o tempo, de todo instante de nossas vidas, com certeza estão aqui conosco, nos favorecendo as aberturas íntimas, os olhares, as perspectivas, para que esses momentos aqui juntos nos tragam ganhos íntimos e concretos. A gente também cumprimenta os companheiros que favorecem as atividades da casa, desde os companheiros da proteção, da higienização desse ambiente, para que ele possa favorecer essas aberturas e olhares. Enfim, toda uma grande equipe que favorece o nosso dia aqui de atividades, tornando essa oportunidade única. A gente cumprimenta outros companheiros da espiritualidade que trabalham além dos limites que essa casa consegue alcançar, visualizando, imaginando companheiros que trabalham em favor de toda a comunidade desse bairro. E no crescente a gente pensa na cidade inteira, no país, no mundo, enfim, todos nós envolvidos por uma grande rede de cuidado e acolhimento que tem Jesus como aquele que é o elemento de união, de inspiração, o exemplo a ser seguido em todas essas tarefas, em todas essas atividades e equipes. E assim como nós também buscássemos com ele uma ligação mais fina, e ele, se chegasse a nós, nos indicasse mais uma oportunidade de contato com as coisas superiores, de uma sintonia mais intensa, mais verdadeira com Deus, com a sua bondade, a sua justiça, se manifestando no nosso dia a dia. E um dos meios de fazer esse treino é através da prece. Por isso que mentalmente repetimos aquele que ele me ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que tenhamos ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, e graças a Deus. Muito bem, o assunto que a gente é convidado a falar hoje aqui é sobre orgulho e humildade. Esses dois sentimentos, eles são meio que extremos, né? Meio que contraditórios de um para o outro. E há quem diga que a humildade ela seria a mãe de todas as virtudes, né? Fazendo um parênteses aí que os filósofos antigos diziam que a coragem é a mãe de todas as virtudes, né? Mas acho que tem correlação, é o que a gente vai tentar falar hoje. E em contraposição, o orgulho, talvez também agregado com egoísmo, ele seria a somatória das todas as manifestações negativas dos defeitos. Mas cabe dizer que falar sobre sentimentos é muito... A gente precisa de muito cuidado para falar sobre eles, porque não existe sentimentos ruins e sentimentos bons em essência. Existem sentimentos que são nossos, que são resultado de milênios aí de encarnações, de vidas, de experiências, nos quais a gente vai nos potencializando para chegarmos ao que somos hoje. Então, em tese, não existe sentimento ruim ou sentimento bom. Talvez o que deva ser muito trabalhado pelas pessoas é o exercício, o desafio de converter esses sentimentos, que seja qual nome a gente queira dar a eles, em algo que nos favoreça
o nosso crescimento enquanto pessoas, enquanto espíritos eternos, enfim, que nos faça bem e que de algum jeito colabore para a nossa evolução enquanto espíritos. Então, a gente não... A gente tem sempre que olhar com cuidado e dizer assim, eu vou ser uma pessoa iluminada quando eu deixar de ser orgulhoso, ou quando eu deixar de ser vaidoso. Não é deixar de ser, na verdade é converter esse sentimento para algo que nos agregue positivamente. Né? Tem uma passagem do Evangelho que é curiosa. Lá na Santa Ceia, Jesus, conversando com os discípulos, ele perguntou em algum instante para eles o que eles pensavam sobre ele, sobre Jesus. E aí, numa série de adjetivos elogiosos, etc. Tal, ele falava assim no final, então vocês acham que eu sou o mestre de vocês, não é isso? Aí pois vocês estão certos, eu sou mesmo. Eu sou o cara, nem falava. Será que Jesus estava sendo orgulhoso nessa colocação? Talvez a gente possa, num primeiro instante, mais rápido, dizer, acho que tá, né? Tá achando meio se achando, né? Que o cara tem que ser humilde, né? Parece até uma contradição daquele que seu primeiro berço foi uma manjedoura, um coxo onde os animais se alimentavam, né? Alguém que diversos instantes da sua história teve chance de se parecer o mais poderoso entre os homens e sempre se colocava em posturas de discrição. Parece uma contradição, né? Mas talvez esteja um pouco ligado ao conceito dessas palavras, do orgulho e da humildade. Eu vou aqui compartilhar com vocês, é meio que conceito de dicionário, tá? O orgulho, ele tem a ver com contentamento, satisfação dos nossos próprios atos ou de coisas que nos agradam e que nos agregam positivamente. Mas ele pode trazer conceitos, olhares de superioridade em relação aos outros, soberba, um amor próprio exacerbado, talvez até um conceito exagerado de si mesmo. Isso está em dicionário. E esse conceito exagerado de si mesmo me chamou a atenção, porque se você está exagerando sobre um conceito, então você está distorcendo o que é real. Né? E é curioso que essa distorção do que é real, ele pode ser tanto para mais quanto para menos. Sabe aquela falsa modéstia? Que é assim, não me elogiem, mas continuem falando e tal. Ou então aquela falsa modéstia de se reconhecer tão pequeno que não age, não faz algo em favor de si mesmo, dos outros, tendo potenciais, tendo capacidades para tal. Tá? Então, esse não fazer, esse medo de agir, pode ser também uma interpretação de uma postura orgulhosa, curiosamente. Para falar sobre humildade, esse aqui a gente vai se deter mais. Porque, às vezes, até em conceito de dicionário, falar de humildade, ele traz alguns sinônimos, algumas ideias que, na verdade, são meio limitantes. Então, humildade fala daquele que é ignorante, uma percepção de uma postura de inferioridade, de submissão, de covardia, de pobreza material, né? Ou então a modéstia que a gente falou há pouco. Mas também a humildade, ele é um conceito, é um valor daqueles que reconhecem em si todos os seus defeitos, todas as suas limitações, todas as suas dores, reconhece com clareza, mas de igual maneira identifica em si virtudes, valores, capacidades de que outros vizinhos de repente não conseguem imitar e ainda enxerga coisas a serem trabalhadas, a serem melhoradas. Então, mais do que esse reconhecimento de si mesmo, mas tem uma clareza da sua capacidade de agir, de se posicionar quando ele é chamado a tal. Então, essa consciência, essa clareza de consciência de si mesmo é um conceito profundo de quem é humilde.
Então, sem aquela história de se projetar nos outros, de querer se mostrar superior ou inferior, é apenas sou o que eu sou hoje, nem mais nem menos. Tá? Então, de algum jeito, isso meio que responde àquela frase lá sobre Jesus. Um conceito também de humildade vem de uma derivação da palavra, lá do latim antigo, tal, que falava do humus. Humus mesmo, adubo. Né? Então, aquele conjunto de nutrientes orgânicos nos quais eles, colocados em determinado terreno, são capazes de gerar plantas, árvores frutíferas, gerar vida, gerar continuidade. É interessante esse símbolo aí. Né? Então é um adubo, é um preparo para algo novo, é um agregar a um material para que ele possa se tornar algo grandioso. Numa ideia meio de lidar com símbolos e tal, em tese, então o humilde ele está vazio, ele está esperando para ser preenchido por alguma coisa. Ao passo que o orgulhoso, ele não tem esse espaço dentro de si, porque ele está cheio de si. Tá certo? Então é um jogo de palavras interessante. E o humilde, ao contrário, ele está vazio. Mas vazio do quê? Né? Está vazio, na verdade, das vaidades, do egoísmo, da presunção de superioridade, das exigências, da ilusão, enfim, da vida material. Tá? Então, esse jogo de símbolos ele tem a ver também com aquela ideia da primeira bem-aventurança que Jesus falou. Inclusive, até uma coisa interessante, né? A primeira de várias outras, né? Então, de repente, ela é a base de todas as outras. Mas, assim, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres pelo Espírito, a gente está falando daqueles que têm essa postura humilde, com aquele olhar mais aprofundado, com certeza. E o reino dos céus, por que é o reino dos céus? Não é o reino da terra, né? Pô, a gente quer tanto que as pessoas boas, né, estejam aqui entre nós, pessoas que têm essa clareza e tal, e coisa. Mas o reino dos céus talvez esteja ligado a essa ideia de desapego das coisas do dia a dia da matéria. Quer dizer, mas o desapego é na verdade, não ser escravo do que a vida nos exige. Acaba sendo um meio para a busca de evolução. É que, na verdade, dá o peso real às coisas. Lembra, o orgulho está em extremos e o humilde seria o caminho do meio. Qualidades e defeitos, mas eu estou aqui, tá certo? Então, de repente, é aquele que aqui na Terra ele tenta fazer da sua vida um instrumento, um adubar de possibilidades positivas, de cada relação, de cada oportunidade do dia a dia, de poder se relacionar melhor e construir uma coletividade de algum jeito mais positiva. Talvez um exemplo legal para falar dessa possibilidade de fazer do seu dia a dia um transformar, talvez seja a gente falar de Paulo de Tarso. Antes de ser Paulo de Tarso, ele era o Saulo, né? Famoso Saulo de Tarso. Na verdade, é uma tradução para nossa linguagem aqui de Saul, na verdade, né? Não Saulo, mas Saul. E ele tinha tudo que todo mundo almeja: juventude, sucesso, poder, que mais? Riqueza, conhecimento, sabia tudo sobre as questões da época. E nos seus processos aí de perseguição aos cristãos, ele tenha identificado que lhe faltava uma paz íntima, uma paz na alma. Se você tiver acesso ao livro que tem aqui, Paulo e Estevão, ele vai dar uma ilustração muito bonita desse desafio da qual ele viveu. E é engraçado, essa paz na alma, ele só encontrava naqueles discípulos de Jesus, nas quais ele perseguia. E talvez, estando meio que nessa meditação, nesse dilema e tal, na estrada para chegar à cidade de Damasco, na qual ele ia buscar mais um cristão ali, mais um divulgador da ideia nova, de repente foi a abertura íntima para que Jesus se aparecesse a ele e o deixasse cego com essa aparição.
E é interessante essa questão da cegueira como um símbolo, né? Alguém que tinha os olhos fixos ao mundo, as coisas de fora, todas as conquistas do lado de fora, estando cego, obrigatoriamente ele tinha que, de algum jeito, olhar para dentro, olhar para si mesmo. É um símbolo interessante esse, né? E parece que, de alguma maneira, ele adotou isso como uma filosofia de vida, porque ele alterou o nome dele público de Saul para Paulo, que, na verdade, do latim, significa Paulus, que quer dizer pequeno. Tá? Então, repare esse símbolo. E assim, e de pequeno ele nunca teve nada, porque era um cara super engajado, se posicionava, não perdia a oportunidade de divulgar o evangelho dali para frente. Mas alguém que adotou como filosofia de vida ser pequeno. Talvez treinar essa ideia desse conceito mais profundo de humildade. Então, talvez eles sejam daqueles que conseguiram enxergar que a condição real de progresso espiritual ele está focado no entendimento e no reconhecimento que precisa sempre melhorar. Vai precisar sempre progredir para o melhor que ele já seja. A gente está citando exemplos, né, de caras grandiosos e tal, né, mas e a gente aqui no dia a dia, né, nos nossos desafios? A gente recorre, mais uma vez, ao Livro dos Espíritos, recorre a Kardec. E aí tem uma pergunta, que vira e mexe, eu sempre falo sobre essa pergunta quando eu venho aqui, mas é a questão 919, lá do Livro dos Espíritos, que ele questiona os espíritos qual que é o meio mais eficaz, mais prático, mais efetivo da gente se melhorar e criar uma barreira de resistência a todos os arrastamentos, né? A todas as coisas que a vida material nos empurra no aspecto negativo. E aí o espírito responde, um filósofo da antiguidade fala assim, conhece-te a ti mesmo. Esse filósofo da antiguidade, a gente está falando de Sócrates, né? Então, naquele livro de Platão, que foi discípulo dele, que é a Apologia a Sócrates, ele contava uma história que eu vou repetir aqui muito rapidinho, e muito simplificando e reduzindo bastante, mas houve um tempo em que Sócrates teve a notícia de um amigo que o oráculo de Delfos, né, um lugar religioso onde eles recebiam orientações e tal, e ele recebeu desse oráculo a notícia de que Sócrates era o cara mais sábio da Grécia. Sócrates ficou meio inconformado com isso, porque ele se reconhecia tão cheio de limitações, e ele fez um trabalho de pesquisa que lembra um pouco de Jesus, no sentido de tirar das próprias pessoas as respostas e algumas interpretações, de perguntar para os sábios da época, fazer um questionamento, para de repente enxergar em outras pessoas esse sábio. Ele falou com políticos, falou com outros pensadores, falou com artesãos, com artistas, com poetas, etc. E todos eram muito sábios nos seus temas de assunto, mas no processo da conversa ele percebia que todo mundo tocava em assuntos da qual era de seu domínio e adotavam isso como verdades. Então, ele chegou no final à conclusão que esses sábios não eram sábios de verdade, porque eles também se colocavam na posição de orgulhosos, falando de assuntos da quais não tinham domínio, e então viviam na ilusão da matéria, na ilusão de ser superior aos outros, por qualquer motivo. E daí ele trouxe um conceito novo, né, que até então se pensava que o sábio era aquele que sabia profundamente do assunto, mas da qual ele interpretou que o sábio verdadeiro era aquele que reconhecia em si mesmo que existe um universo de informações, um universo de possibilidades ainda a serem aprendidas. Então é alguém que está sempre também disposto a aprender, disposto a se renovar, né? Então é aquele que tem certeza que ignora muita coisa. Então tem que se trabalhar intimamente ainda muito. Então, feito parênteses, aí a gente volta à questão seguinte, que é 919A, né? O Kardec fala, não, tudo bem, a gente entende um pouco do simbolismo desse conceito, da filosofia, mas e aí, como é que é na prática? Aí o espírito que se identifica nessa resposta como
Nossa, esqueci o nome do santo. Oi? Santo Agostinho, obrigado. É isso mesmo. Santo Agostinho. Ele fez um texto longo, mas descrevendo em poucas palavras assim, ó. Toda noite, quando eu ia para minha cama, na hora das minhas preces, eu passava em revista tudo que eu fiz no dia de hoje. Eu via quem que eu respondi bem ou mal, tentava pensar as coisas que fez ou que deixou de fazer, ou como que foi feito, se isso afetou alguém, incomodou alguém, se foi tudo que ele era capaz de realizar. E nessa análise aí profunda, ele chegava, não, amanhã eu vou tentar fazer diferente. O que der para corrigir, eu vou corrigir, ou então o que eu já fiz legal, vou tentar fazer melhor. Tá? Talvez esse seja uma receita muito legal dessa nossa busca pela humildade. Repare que o orgulho, é legal a gente reconhecer nossas capacidades, reconhecer que a gente já tem muitos talentos e habilidades. É perfeito isso. A gente tem que reconhecer. Ninguém é coitadinho, tá? Mas a gente precisa converter isso para que algo que gere ganho para a coletividade de alguma maneira. E a humildade, ela faz esse exercício. Ela convida todo mundo a treinar uma percepção de si mesmo a tal grau de qual ela nunca vai se envaidecer, nunca vai se deixar levar pela fala dos outros, porque ele se reconhece. E por se reconhecer, ele é muito mais capacitado de fazer o bem para quem precisa, de ser justo, de ser misericordioso, de ser paciente, pacífico, porque ele está dando o que ele tem de melhor. E quando ele não consegue, tudo bem, amanhã é um novo dia, vou tentar de novo. Repare então a riqueza dessas possibilidades e, mais do que isso, um convite a gente tentar enxergar em cada instante do nosso dia a dia essa oportunidade de colaborar pelo bem da coletividade. Porque Deus, Jesus, espera da gente apenas isso, que a gente seja capaz de manifestar no mundo só o que a gente já é capaz de fazer. Tá certo? Então, as experiências da vida querem, de algum jeito, nos testar e nos treinar a fazer essa manifestação. Tá bom? Então, mas estamos todos juntos na luta. Vamos fazer uma prece, então, para agradecer esse instante? Que a bondade divina, então, tome ainda mais posse de nossos corações, para que nesses instantes finais a gente dedique, de fato, os nossos desejos de paz e bem a toda a humanidade, a todo mundo que convive conosco, os desafios do dia a dia, da vida diária, principalmente aqueles que, sob a nossa ótica, vivem em situações, em contextos, em realidades bastante difíceis, desejando a todos esses treinos de perseverança, de coragem, de humildade, para que consigam estar enxergando nesses desafios difíceis os ensinamentos que a bondade divina quer lhes trazer. De igual maneira, esse desejo de paz e bem e fortalecimento que possa se cercar de todos que nos são próximos, todos aqueles dos quais a gente compartilha, principalmente os desafios do dia a dia, os desafios da convivência, e por nós mesmos, para que a gente sempre consiga manifestar para o mundo que a gente tem de melhor, nos tornando mensageiros de paz e esperança hoje e sempre. Um desejo que assim possa ser, damos graças a Deus.